Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui. Bem-vindos ao sábado 14. E hoje eu tô aqui para falar sobre premonição. Mais precisamente, sobre uma teoria que eu andei pensando a respeito depois de ter visto o sexto filme. Para quem não sabe, eu não gostei tanto do sexto filme quanto eu queria ter gostado. E os motivos eu falo na minha crítica com spoilers. O link desse vídeo tá na descrição. Mas sim, sem muitas delongas, qual é a minha teoria sobre a franquia? Bom, muita gente fala que todos os eventos que nós vimos na franquia Premonição têm como origem os eventos de Premonição 6, que se passa na década de 60, onde se trata do desmoronamento da torre, onde a Iris salvou literalmente todo mundo daquela torre. E a morte demorou anos para pegar todo mundo da lista, até chegar na última, que era ela, que constituiu família. Então, para resolver esse problema, a morte teve que matar não só ela, mas toda a sua família, que não deveria ter nascido se a Iris tivesse morrido na torre, lá nos anos 60, como deveria ter acontecido. Isso tudo que eu falei aqui tá no trailer. Mas sim, vocês também já pararam para pensar que isso não faz sentido? Muita gente vai dizer que é furo do roteiro. Eu, como fã da franquia, vou tentar arranjar um motivo para fazer sentido e dar cânone à história. E foi o que eu fiz e quero compartilhar com vocês. Por que eu estou falando isso? Olha, gente, vamos levar como exemplo o primeiro Premonição. A história de Premonição se passa no ano de 2000, quando o Alex tem a premonição do voo 180. Ele tinha 17 anos em 2000, então ele nem era nascido nos anos 60, quando foi o acidente da torre. Se ele não era nascido, e para muita gente os eventos de premonição têm relação com o acidente da torre, então, quem teve uma relação direta com aquele acidente da torre, da família do Alex, ou foi a mãe, ou o pai, ou o avô. Só que a mãe e o pai do Alex estão vivos. Quem morre é o Alex. Se a mãe e o pai do Alex estão vivos, por que a morte pulou eles e foi pro Alex? Porque não tem ligação nenhuma com a torre. Simples assim. E Premonição 2? Qual é a relação? E assim, pessoal, no mundo inteiro, pessoas morrem o tempo todo. Não é um caso que vai matar pessoas do mundo inteiro. Por exemplo, aqui na minha cidade, provavelmente tem alguém que pode estar morrendo agora. Mas, lá na China, outra pessoa também pode estar morrendo agora. E não é que elas têm conexão uma com a outra. Elas simplesmente estão morrendo porque chegou a hora. Então, Premonição 2 é um pouco disso. Várias pessoas iam morrer de formas aleatórias, como a gente vê no filme. Por exemplo, a Kimberly ia morrer vítima de um assalto com a mãe dela. O Thomas ia morrer vítima de um tiroteio com o parceiro dele. A Cat ia morrer no desmoronamento de um teatro, alguma coisa assim. Então cada um ia morrer de uma forma aleatória. A morte só juntou todo mundo porque eles deveriam ter morrido e não morreram por causa dos eventos do voo 80, que não tem ligação nenhuma com os eventos da torre. É claro, dentro do voo 180 pode ter sim algum sobrevivente da torre que morreu na explosão, mas não é o caso do Alex. E ali no acidente da Estrada 23 também, mas não que tenham sido o caso do elenco principal vítima da morte que a gente vê no esquema. Gente, só um adendo aqui, a Kimberly pode ter sim alguma relação com o desmoronamento da torre, uma vez que a mãe dela morreu. Então, pela lógica, a mãe dela morreu, então a morte tem que matar ela também. Por isso que não só a morte vai atrás dela, como ela se torna a visionária em Premonição 2. E outra coisa, toda vez que a morte chega no fim de uma lista, ela volta para pegar aqueles que sobreviveram, não é isso? Isso aconteceu em Premonição 1, quando Carter morreu no final, e em Premonição 3, quando ela pega a Wendy e os amigos no trem.
mas a Kimberly foi a única que sobreviveu. Significa que a morte pulou ela e foi atrás do resto das vítimas do acidente da torre. Agora que a Iris foi a última, será que a morte não pode voltar para tentar pegar a Kimberly, já que ela sobreviveu? Além dela, talvez outros sobreviventes? Em Premonição 3, nós também temos boas ligações com essa história. Por quê? Porque a morte está atrás de duas irmãs, Andy e Julia. E a gente fica sabendo que a avó da Andy e da Julia também morreu. Tanto é que ela tinha deixado a pulseira de testamento para Julia. Então, talvez aí tenha uma relação. A gente também não conhece os pais das duas, eles nem aparecem no filme. Então, é um que tem a ligação mais forte. Mas, mesmo assim, não creio que todo mundo ali, de Premonição 3, tenha relação direta com alguém que sobreviveu ao acidente da torre. Outra personagem bem interessante é a própria Cleo Reeves, porque a gente fica sabendo do Premonição 1 que o pai dela morreu. Então, a morte, pela lógica, seguiu o que deveria ter seguido. Foi pro pai dela e depois foi para ela. E aí faz sentido também dentro da história que a gente vê em Premonição 6. Mas o Alex, não. Nem o Todd, por exemplo, porque a mãe e o pai do Todd estão vivos. E assim se segue na história. Então é isso, gente. É só uma teoria, é bem simples, né? Mas o que eu quero dizer com ela é que nem todos os filmes da franquia têm relação direta com a torre, como muitos acham. Que tudo de Premonição 1 ao 5 é por causa do acidente dos anos 60. Quando, na verdade, ele só foi mais um acidente. Outras premonições podem ter acontecido antes de 60. Em 1950, em 20, no século 15, 14 e por aí vai. Então, isso é interessante porque abre portas para outras ideias, outras teorias e outras vertentes que a franquia pode seguir. E isso é muito bom, sai mais do mesmo. E espero que o Premonição 7, que com certeza vai vir aí para frente, tenha isso em mente. O céu é o limite, é só ter criatividade. E infelizmente, criatividade é uma coisa que Hollywood tá sofrendo, porque não tem, né? Então é isso, gente. O que vocês acharam dessa teoria? Vão aqui e comentem, tá certo? Então até o próximo vídeo. Tchau!